E aí pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou falar como você pode preparar uma empresa para uma crise financeira. Então, vem comigo! Se você é novo nesse canal, seja muito bem-vindo. Aqui nós falamos sobre os diversos temas a respeito da área de administração. Então, se inscreva nesse canal para receber novos vídeos e também deixe o seu like. Assim o YouTube pode compreender a relevância desse conteúdo e passar ele para mais pessoas. Ontem, no dia 9 de março de 2020, foi um dia de verdadeira turbulência. A Bolsa Brasileira caiu 12,17%. O dólar chegou a bater os R$ 4,72. E pasmem, o petróleo teve uma queda de cerca de 25%, a maior queda diária desde 1991, desde a Guerra do Golfo. Todo esse momento turbulento aconteceu em meio ao medo da Covid-19, que está se espalhando pelo mundo e que pode causar uma recessão. Hoje, nesse momento que estou gravando esse vídeo, a Bolsa Brasileira ela sobe cerca de 2%, e as bolsas no mundo elas também tiveram uma recuperação. O dólar segue em queda na casa dos 4,65. Isso porque existe a notícia de que vai haver estímulos na economia. Hoje se teve notícia de que o governo americano vai estimular a economia para evitar uma recessão. Inclusive hoje o presidente americano criticou o presidente do Fed, o Jerome Powell, chamando a instituição de lenta. Ele divertia de que ela deveria abaixar os juros para que estimulasse a economia. O Japão, que é uma outra economia afetada pela Covid-19, declarou que vai gastar cerca de 4 bilhões para injetar na economia para lidar com esse novo vírus. Em meio a todo esse pânico econômico, existe a grande pergunta na mídia: vai ter mesmo uma recessão global como em 2008? Bom, em meio a toda essa incerteza, eu decidi lançar um vídeo falando como você pode preparar uma empresa para uma crise financeira. Por isso, eu vou dividir esse vídeo em duas partes. A primeira, eu vou explicar o que é que está acontecendo no mundo desde 2019 e se existe sim chances do mundo entrar em uma recessão global. Depois, eu vou explicar como você pode preparar uma empresa para uma crise financeira, ou seja, como preparar uma empresa para um período de recessão. Vamos entender o que está acontecendo. Em 2008, o mundo entrou em uma crise financeira global. A partir dali, para que a economia voltasse a crescer, foi necessário estímulos dos governos. Nos Estados Unidos, o governo injetou dinheiro por meio do Fed para fazer com que a economia ela voltasse a girar de forma positiva. No governo Trump, ele abaixou os impostos para que a economia ela ganhasse novos incentivos para que ela continuasse girando. Na Europa, também se houve esses incentivos para que a economia ela continuasse girando. Mas o que é que vem acontecendo nos últimos tempos? Nós temos visto a disputa entre os Estados Unidos e a China. Aquela crise comercial que foi gerada entre Trump e o governo chinês. E isso abalou os mercados no ano passado e está tendo uma trégua agora. Também tivemos o Brexit no Reino Unido e as economias europeias elas estão dando sinais de lentidão, de que estão desacelerando, além da China que está mostrando que está desacelerando. Nos Estados Unidos, houve uma pesquisa da National Association Business Economics, onde lá 80% dos economistas eles acreditam que nesse ano vai existir uma crise financeira. E a principal evidência de que isso vai acontecer é que a taxa de juros dos títulos americanos eles estão baixos. O que significa isso? Os juros de daqui a 10 anos estão pagando menos do que os títulos com vencimento daqui a 2 anos. E isso tem feito com que os investidores eles saquem o dinheiro porque eles não confiam na economia no longo prazo. Detalhe, esse tipo de comportamento ele aconteceu momentos antes das crises anteriores. Cabe lembrar que a Europa ela não se recuperou da crise de 2008 e ela vem desacelerando. E o Brasil, onde entra nisso tudo? O Brasil ele tem enfrentado uma crise política e econômica desde 2014. Nós tivemos o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, tivemos um governo de Michel Temer meio cambaleante e nesse momento nós temos um governo em que ele tem embates com o Congresso, ou seja, a Câmara e o Senado. E isso tem gerado desconfiança nos investidores, fazendo com que se tenha a fuga de dólar.
Por isso está tendo escalada. Aliado a isso, existe ainda o desemprego em alta. É verdade que ele diminuiu, mas ainda está alto e a qualidade dos empregos não é boa. Tem o dólar que está em alta e o PIB que cresceu menos do que o esperado, mostrando uma desaceleração em relação aos 2 anos anteriores. Não podemos esquecer que o Brasil ele é um país emergente, ou seja, é um país considerado arriscado para se investir. E nesse momento de grande extensão, as pessoas, que no caso são os investidores, eles retiram dinheiro desses tipos de países e levam para locais onde eles consideram mais seguros e tipos de investimento que eles consideram mais seguros. Só para você ter uma ideia de que essa desaceleração econômica vem acontecendo há algum tempo, ontem o ministro da Economia, Paulo Guedes, ele deu a seguinte declaração: o mundo está em desaceleração econômica. Aí veio o vírus e acelerou a queda. O mundo está realmente em um momento crítico. O vírus só está sendo a gota d'água. O mundo já estava desacelerando e o vírus virou uma pandemia que acelerou essa queda da economia mundial. Lá ele fala o nome do vírus de fato, mas para não ter problemas com o YouTube, que está fazendo os vídeos caírem, eu vou chamar de vírus. Ou seja, o próprio ministro da Economia admite que o mundo já estava desacelerando. E como comprovação de que essa desaceleração já vinha acontecendo há bastante tempo, no ano passado, o Fundo Monetário Internacional, o FMI, ele tinha revisado para baixo as previsões de crescimento da economia mundial no ano passado e desse ano. Em janeiro do ano passado, o FMI ele tinha revisto para baixo o crescimento da economia de 3,7 para 3,5 em 2019 e 3,7 para 3,6 em 2020. E olha que nós estamos falando de 2019, de janeiro. Em janeiro do ano passado também, a diretora-gerente do FMI, Christine Lagarde, ela já tinha alertado de que o mundo estava desacelerando. Lá no Fórum Mundial Econômico em Davos. Ela disse naquela ocasião que a economia ela estava crescendo lentamente e que os riscos eles estavam aumentando. Aí você me pergunta, vai acontecer de fato uma verdadeira crise? Não posso dizer, não sou economista e nem eles estão se atrevendo a fazer isso. Mas os sinais eles já estão aí. Mas em vez de alardear de que existe uma crise iminente e que nada pode ser feito, eu venho nesse vídeo trazer dicas de como você pode preparar a sua empresa hoje para se prevenir diante de uma recessão econômica. Então, vamos às dicas. A primeira dica é: avalie a situação da sua empresa. Primeira coisa, compreenda como funciona a sua empresa e o setor no qual ela está atuando. Faça um prognóstico empresarial e financeiro da sua empresa. Afinal, não tem como adotar medidas se você não sabe como funciona o setor do seu negócio. Aproveite para definir suas metas de médio, curto e longo prazo. Também crie os objetivos que vão guiar a sua gestão. A dica número 2. Não faça dívidas. Em momento de instabilidade econômica é muito perigoso se ter dívidas. Então não é aconselhável tomar crédito nesses momentos. Uma vez que os juros eles ficam elevados, existe retração no consumo, ou seja, existe menos dinheiro entrando em caixa e você está além dos seus custos fixos, com os seus funcionários, com os insumos, você ainda tem uma dívida a ser paga. E isso pode ser prejudicial à empresa. Então, pense 2 vezes antes de tomar crédito. Se possível, diminua essas dívidas. Ou acabe com elas, se possível, também. A terceira dica é: faça corte de gastos desnecessários e tenha um embasamento econômico. Para que você possa fazer isso, é necessário que você tenha em mãos os dados daquela avaliação da sua empresa. Com eles em mãos, é possível compreender onde existem os gastos excessivos na sua empresa. O gestor ele deve compreender quais são os seus gastos fixos, que são aqueles valores que não variam de acordo com as taxas de produção e de vendas. Ele deve também conhecer quais são os seus custos variáveis. Esses são os que variam de acordo com as taxas de produção e de vendas. E também deve saber qual é o capital de giro, que é o dinheiro que é utilizado para custear e permitir a manutenção do empreendimento. Dessa forma, você deve compreender o seu fluxo de caixa e mantendo ele atualizado. Só assim você vai saber qual é a verdadeira saúde econômica do seu empreendimento. Tendo essas informações em mãos,
você vai saber exatamente quais são os gastos desnecessários que devem ser feitos os cortes. E dessa forma vai ser possível remanejar os recursos financeiros e fazer aqueles cortes que são desnecessários. A dica número 4 é: invista em atualização. Independente do seu ramo de atuação, é importante buscar trabalhar com as melhores ferramentas que existem no mercado. Dessa forma, algumas soluções simples podem fazer toda a diferença. Por exemplo, substituir a emissão de nota fiscal manual por uma digital, ter um sistema de gerenciamento completo, no qual vai permitir agilizar os processos. Ou seja, procure formas de atualização tecnológica que permitam diminuir tempo e custo para aumentar a efetividade e a produção da sua empresa. A dica número 5 é: busque novos clientes. Você não deve abrir mão dos seus clientes atuais, eles são muito importantes, mas é necessário também ir em busca de novos clientes. Para isso é importante você investir no marketing, seja em outdoors, televisão, rádio e também nas mídias sociais, porque ao ter mais clientes, isso vai permitir com que você continue impulsionando o crescimento da sua empresa. Também, se possível, faça promoções para atrair novos clientes. A próxima dica é: faça a pesquisa de satisfação. Procure saber qual é a opinião dos seus clientes em relação à sua empresa e aos serviços ofertados. Para isso, faça uma pesquisa de satisfação, seja ele impresso ou digital, que pode ser enviado por e-mail ou pelas redes sociais. Analise os resultados positivos e negativos com humildade e de forma natural. Não encare como uma crítica em si a sua gestão. Aproveite para pegar essas opiniões e implementar as mudanças necessárias na sua gestão. A próxima dica é: avalie os resultados. Faça uma análise crítica dos relatórios que você tem em mãos e com as metas que você planejou. Veja se elas foram alcançadas ou não. Caso algo não deu certo, não desanime. Procure compreender o que foi que aconteceu no meio do caminho que pode ter dado errado e busque implementar as mudanças. Lembre-se, as dificuldades são essenciais para auxiliar no aprimoramento de processos, estruturas e gestão. E a crise econômica ela pode ser usada como um fator motivacional para auxiliar na superação das barreiras e, por fim, obter ótimos resultados. Mas se os resultados eles forem positivos, comemore e crie novas metas. E, por fim, se inspire em histórias. E aqui está uma das dicas mais importantes. Procure ler livros e biografias de personalidades do mundo dos negócios que superaram as crises. Assistam palestras, participe de workshops, participe de cursos, de seminários e de treinamentos. Assim você vai ficar atualizado e motivado para engajar a sua equipe e ajudar a todos a superar essa crise ou uma possível crise. Assim, essas foram as dicas de como preparar uma empresa para uma crise econômica. Se você gostou dessas dicas, deixe o seu like e também comente aqui embaixo se você tem outras ideias e se você já as implementa. Também se inscreva no canal para receber novos vídeos. Nós nos vemos em breve. Até mais!